Aleluia. Graça e paz, queridos amigos e irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui, nessa semana para mais um Manancial no Lar. Momento então onde Deus tem separado para trazer sobre as nossas vidas o seu melhor. Trazer realmente sobre nossas vidas as direções, tudo aquilo que precisamos para que a nossa família, para que nós possamos viver então uma vida familiar feliz e abençoada. Convido você neste momento a reunir toda a sua família. Vamos juntos pedir para que o Senhor venha realmente abrir o nosso entendimento para que tudo aquilo que Ele for trazer sobre nossas vidas nessa noite venhamos então entender e poder desfrutar. Amém? Reúna sua família aí, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais este momento que estamos na Tua presença. Deus, venha abençoar essas famílias que estão agora, Pai, Senhor Deus, sentada, Senhor Deus, à frente desse televisor para ouvir a Tua palavra, para receber a Tua palavra. Pai, queremos e sabemos, Pai, que o Senhor tem muito a entregar por nós. Senhor Deus, por isso nós pedimos que abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que a Tua palavra possa ter, Senhor Deus, a eficácia sobre a nossa vida, para nos trazer a mudança, para trazer tudo aquilo que precisamos, para que possamos viver uma família feliz e abençoada na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, queridos? Nessa semana nós vamos estar falando sobre perseverança. Uma arma muito eficaz, então, que nós temos em nossa vida. O texto se encontra lá em Lucas, capítulo 11, versículo 21 ao 28. Nessa semana nós vamos conhecer uma arma poderosa na batalha espiritual da nossa vida vitoriosa. Então, a perseverança, ela é uma arma poderosa que está então colocada diante de nós, que Deus então nos ensina, que Deus então coloca em nossas vidas, para que possamos então ter uma vida vitoriosa. Quando Jesus entra em nossa casa, encontra muitas coisas desorganizadas, desordenadas. Na verdade, Satanás mantinha algumas áreas em cativeiro, como se ele fosse o dono do pedaço. Jesus acaba de expulsar um demônio de uma pessoa que estava muda e a pessoa voltou a falar. E isso causou muita admiração. Mas também os religiosos, invejosos, diziam que Jesus estava expulsando os demônios pelos próprios demônios e não pelo poder de Deus. Então Jesus, rebatendo o argumento dos religiosos, conta uma ilustração sobre a batalha espiritual da nossa vida, que diz assim: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que lhe confiava e lhe divide os despojos. Nessa ilustração ele fala que ele é o mais valente, que quebra o poder do inimigo das nossas vidas e liberta a nossa casa. Aleluia! Mas a grande ênfase é manter a presença de Deus, não deixar a casa vazia. Vamos então ver o que nós precisamos fazer e como então temos que fazer para que a nossa casa não se esvazie, da presença do Senhor. Olha só que interessante, Jesus então realiza mais um milagre, Jesus então abençoa mais uma família, mais uma vida, liberta mais uma vida. Mas então aquelas pessoas, os fariseus, os escribas que estavam ali para dificultar a caminhada de Jesus, então indaga ele, diz que ele estava então fazendo aquilo pelo próprio demônio. E nós sabemos então que Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Jesus então é esse valente mais forte, que então chega sobre a nossa vida e dissipa então todo o mal, dissipa então tudo aquilo que estava nos atrapalhando. Que você então, que nós possamos permitir que a cada dia Jesus venha fazer morada em nossa casa, que a cada estudo que então nós temos recebido da parte do Senhor, cada palavra, cada direção, possa então fazer esse presente de uma maneira poderosa na sua vida, na sua família, para que então nós possamos ter uma vida vitoriosa. E nós vamos então ver aqui alguns pontos de como então fazer com que a nossa casa sempre fique com a presença do Senhor, sempre esteja com a presença do Todo-Poderoso, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Primeiro ponto, é preciso manter a presença de Jesus, mesmo que as coisas se tornem piores.
né? Versículo 24 e 26 ali vai estar dizendo o que estava acontecendo ali sobre aquela casa, sobre aquela situação. As coisas não iam bem, mas então nós precisamos manter a presença de Jesus. Precisamos então manter Jesus no centro da situação. Se Deus começou uma obra em nossa família e em nossa vida, certamente o reino das trevas perdeu. Mas Satanás nunca entrega os pontos. A única garantia que podemos ter de que não perdemos a bênção do Senhor é mantê-lo no lugar de honra. Ou seja, perseverarmos em busca a Deus. No texto bíblico que lemos, Jesus usa a ilustração de uma casa vazia para se referir à vida do homem que começa a buscar ao Senhor, mas depois o deixa. A tendência é que o inimigo volte com mais força ainda, uma vez que ele foi humilhado pelo poder de Deus e perdeu seu espaço. Não podemos deixar isso então acontecer. Nós não podemos deixar isso acontecer então sobre a nossa vida. Nós então precisamos entender que quando Jesus então ele vem, que quando Jesus então ele traz o melhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nós não podemos permitir que o Senhor então, que a presença do Senhor se vá, que a presença do Senhor então fique longe de nossa vida. Nós precisamos perseverar, precisamos buscar então a estar conectados com o Senhor de uma maneira especial, de uma maneira então poderosa. Olha o que diz Efésios 4, 27, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Está dizendo ali, versículo 26 de Efésios 4, diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E o versículo 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. Então, nós precisamos entender que a partir do momento que Jesus ele começa realmente a boa obra em nossa vida, nós não podemos permitir que o diabo ele venha novamente querer tomar o lugar então que ele tinha em nossa casa. Se nós fazíamos coisas que agradavam então ao inimigo e desagradava a Deus, quando nós conhecemos a Jesus, que reconhecemos a verdade dele em nossa vida, reconhecemos a direção dele em nossa vida, precisamos então deixar tudo aquilo que faz então agrado ao diabo e desagrada a Deus. Precisamos então fazer ao contrário, agradar ao Senhor. E então assim vamos estar desagradando ao diabo e ficando cada vez mais longe, fazendo com que ele fique cada vez mais longe da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Segundo ponto, a perseverança é uma virtude daqueles que querem ser vencedores. Aleluia! Perseverança, ela precisa ser uma virtude daqueles que querem vencer. Queridos, sabemos que a vitória, sabemos que a vida cristã, ela é uma caminhada, ela é um processo. Não é do dia para a noite, mas é uma caminhada dia após dia. É como nós dizemos sempre aqui no projeto de 30 semanas. É vencendo um dia de cada vez. A nossa vida cristã, a caminhada então para a grande vitória que Deus sonha para a nossa vida, deseja para a nossa vida, primeiramente que é estar morando com Ele no céu, é dia após dia, é vencer então um dia de cada vez. E para isso nós precisamos ter a perseverança como uma virtude em nossa vida, como algo então que nós não deixamos, algo que mesmo que às vezes as situações estão contrárias, eu persevero naquilo que Deus me chamou, eu persevero então na palavra do Senhor, persevero então mantendo a presença de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então alimentando a minha vida com a palavra do Senhor, com oração, com jejum, para que então eu possa ser fortalecido, mesmo em meio às dificuldades que talvez estamos enfrentando no momento. Eu preciso perseverar, preciso então ter essa virtude em minha vida. O chamado de Deus para a nossa vida corresponde a uma aliança eterna. Ele nos propôs uma aventura passageira, mas um pacto que dure a eternidade. Por isso pagou um preço tão alto na cruz. Nos tempos de Jesus, muitos se aproximaram dele apenas para desfrutar dos seus milagres.
A expressão comer da minha carne e beber no meu sangue demonstra isso, e foi um divisor de águas. O que aconteceu? Muitos o abandonaram, porque não queriam compromisso, mas seus verdadeiros discípulos reconheceram então o grande poder de Jesus. Nós vemos ali, né, na passagem de João capítulo 6, versículo 56 ali em diante, que Jesus então chega para aquela multidão que o acompanhava e dizia que se eles quisessem então ter a vida eterna, se eles quisessem realmente ter a vida, eles precisariam estar comendo e bebendo da carne de Jesus. Então, está ali o que significava uma aliança eterna com Jesus. Não participar daquele momento ali, não participar só das situações no qual Jesus estava, mas querer Jesus para uma vida toda. Querer essa aliança eterna realmente com Jesus. E então nós vemos que ali muitas pessoas ficaram perplexas, ficaram então não entendendo toda aquela situação e deixaram Jesus. E Jesus então vira para os seus discípulos e diz: e vocês também não vão? Vocês também não vão me deixar como essa multidão? E Pedro então responde: Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, queridos, nós precisamos perseverar, precisamos continuar realmente a nossa caminhada com Cristo, dia após dia, reconhecendo e sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Mas isso é necessário, perseverar. Não podemos querer Jesus realmente só por aquilo que Ele pode nos entregar, por aquilo, pelas bênçãos que Ele pode nos dar. Mas nós precisamos querer Jesus por aquilo que Ele é, né? Porque Ele nos amou, porque Ele se entregou na cruz por nós, pagou todos os nossos pecados, riscou então toda a célula de dívida que era contra nós e nos deu o direito da vida eterna, nos deu o direito então de viver uma vida abençoada aqui nessa terra, mas acima de tudo, o direito de viver a eternidade ao lado de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia! É necessário que nós venhamos ter perseverança, porque quando nós perseveramos, nós se mantemos fazendo então, realizando então a vontade de Deus. E quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós alcançamos aquilo que Ele tem nos prometido. Você quer alcançar as promessas de Deus? Você quer receber então todas as promessas que Deus Ele tem para a sua vida, para a sua família, para a sua história? Mantenha-se firme diante do Senhor. Persevere, mantenha então a sua vida alicerçada na palavra, na fé em Cristo Jesus. 3. A perseverança só é possível para quem ama a Deus de verdade. A perseverança só é possível para quem ama a Deus de verdade. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você vai se manter perseverante. Você vai se manter então realizando aquilo que Jesus então pede para a sua vida. Em determinado momento, Jesus virou para os seus discípulos e disse: aqueles que me amam fazem, cumprem a vontade de Deus. Aqueles que realmente me amam se preocupam em fazer e realizar a vontade do Pai, fazer tudo aquilo que Deus então pede para as suas vidas. Então, se nós amamos a Deus, nós vamos entender que a perseverança é algo que precisa estar em nossa vida. Manter o Senhor Jesus em nossas vidas e lares, né, através do manancial no lar, cheio de sua presença, nos livrará de ficarmos novamente à mercê dos nossos adversários. Mas o principal motivo pela qual devemos perseverar e manter uma aliança firme com Jesus é o fato de o amarmos e reconhecermos que fomos comprados pelo seu preço, e preço esse então de sangue. Nós precisamos manter a nossa perseverança a Deus, a Jesus. E isso mostra que amamos realmente a Jesus verdadeiramente. Isso mostra que nós realmente reconhecemos que Jesus fez
tudo aquilo por nós. Sabe, quando nós o amamos, quando nós queremos então estar com Cristo dia após dia, nós reconhecemos e damos valor a tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Quando nós seguimos a Sua palavra, quando nós precisamos então de uma casa espiritual, um ministério, uma igreja, para estar convivendo, para estar compartilhando, para estar realmente, sabe, convivendo com outros irmãos, auxiliando, ajudando, recebendo então ajuda. Nós estamos dando valor àquilo que Jesus fez na cruz. Todas as vezes que as pessoas rejeitam o chamado de Jesus, elas estão rejeitando o sacrifício que ali foi feito na cruz. Mas quando nós então o reconhecemos, quando nós então atendemos ao chamado de Cristo e ouvimos a sua voz através da sua palavra e buscamos então realizar e viver a vontade de Deus, nós estamos dando valor a tudo aquilo que foi feito na cruz. Romanos 8, 35 ao 39 nos diz algo muito especial. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Queridos, nada pode nos separar do amor de Deus. Amor esse que nos resgatou, amor esse então que cercou a nossa vida de cuidado, de amor. Que eu e você possamos entender que nós precisamos mostrar que amamos a Deus e perseverar no seu caminho, perseverar na sua vontade, é expressão de que nós amamos a Deus. Amém? Quarto ponto, para manter a presença do mais valente na nossa vida, precisamos selar nosso compromisso com Deus. Para manter então a presença do Deus Todo-Poderoso sobre nossa vida, nós precisamos selar o nosso compromisso com Deus. Quando ouvimos o Evangelho do Senhor e conhecemos a sua vontade, temos que então... Aleluia! Quando ouvimos o Evangelho do Senhor Jesus e conhecemos a sua vontade, temos que decidir ser discípulos de Cristo ou não. Essa é uma decisão. Eu ouvi então a palavra do Senhor, eu ouvi então o Evangelho de Cristo. Eu preciso então decidir o que eu vou então estar fazendo. Qual que vai ser então a minha atitude? O que eu vou estar decidindo? Vou ser um discípulo de Jesus ou não? Precisa haver decisão na minha vida. Se a nossa decisão é Jesus, então a palavra nos manda batizar para confirmar a nossa salvação. O batismo é como uma cerimônia de casamento, na qual assumimos uma aliança definitiva com o Senhor. Ele significa que morremos para a velha vida, dominada pelo pecado, e nascemos de novo para uma nova vida, agora de acordo com a vontade de Cristo, com a vontade de Deus. Quando nós decidimos então caminhar ao lado de Jesus, a primeira decisão que nós precisamos ter é aceitá-lo, é então permitir que ele entre em nossa vida, entre em nossa casa e faça então a mudança necessária. E o próximo passo então é: eu entendo que eu sou então a partir de agora um discípulo de Jesus e eu preciso então seguir os seus passos. E Jesus então, mesmo sendo Deus aqui na terra, ele então desceu as águas do batismo. Ele então se batizou para deixar então de exemplo a nós, que todos aqueles que decidem por ele, decidem amá-lo, decidem então segui-lo, é necessário passar por esse passo. E então o passo do batismo é um passo de confirmação pública então da nossa fé, que então queremos
andar com Cristo. Aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Queremos então viver uma vida de perseverança na sua palavra, na fé então em Cristo Jesus. Então nós descemos a água do batismo para confirmar tudo isso que nós, no nosso interior, na nossa mente, decidimos de uma maneira pública, de uma maneira então diante das pessoas. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Aleluia. Queridos, estamos encerrando esse estudo. E que estudo maravilhoso. Que nós possamos então querer manter a presença do mais valente em nossa vida, em nossa casa. Que possamos entender, que precisamos manter a presença de Jesus em nossa vida, mesmo que as coisas estejam ainda fora de lugar, mesmo que algumas situações ainda estejam difíceis, é preciso manter a presença de Jesus. Não se afaste de Jesus, mantenha-se perto de Jesus. Estamos aqui como igreja para então lhe auxiliar. Procure então aos irmãos, procure então os pastores, mas não se afaste de Cristo, não se afaste. Então, busque ajuda. Busque ajuda então para que você se mantenha perto da presença de Deus, para que você não permita que a sua casa venha estar vazia novamente. Tenha então a virtude de perseverar, porque aqueles que perseveram alcançam então a vitória. Aqueles então que se mantêm firmes na presença do Senhor alcançarão as suas promessas. Mantenha-se então reconhecendo que quem ama a Cristo é perseverante. Tome então isso como algo que venha demonstrar o seu amor por Cristo. Poxa, pastor, o que eu posso fazer para demonstrar o meu amor por Deus? Olha, siga o seu caminho. Busque aprender cada dia mais da palavra da verdade através da Bíblia. Ore, esteja perseverante na presença do Senhor. Isso você irá demonstrar que você ama a Cristo. E por último, mantenha sempre a presença do mais valente sobre a sua casa. Reconheça então que você decidiu sim ser um discípulo de Jesus, que você decidiu sim caminhar ao lado de Cristo, caminhar juntamente ao lado de outros discípulos de Cristo e fazer então a vontade de Deus. Isso vai fazer com que a presença de Deus, do mais valente, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa. Decida ser um discípulo, decida-se então descer as águas do batismo para confirmar a sua decisão de uma maneira pública. E saiba que se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram e tudo se fará novo sobre a sua vida. Amém? Pegue na mão dos seus familiares, vamos orar ao Senhor, agradecer por este momento. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Senhor Deus, que realmente nós possamos perseverar dia após dia, Senhor Deus, na Tua palavra, nos Teus caminhos, mesmo que ainda estejamos, Pai, enfrentando algumas tribulações, que nós possamos entender que o Senhor nos convidou um dia a viver realmente sendo Seus discípulos neste mundo. E o Senhor disse que no mundo muitas vezes nós teríamos aflições, mas era necessário nós termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E se o Senhor venceu, nós também, como seus discípulos, venceríamos este mundo, venceríamos as dificuldades. Pai, por isso eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor adentre, Pai, cada casa, cada lar, Senhor Deus, e venha realmente fortalecer os teus filhos. Venha trazer, Pai, realmente a perseverança sobre essas vidas, sobre esses corações, sobre essas mentes, para que possamos, Pai, alcançar as Tuas promessas sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Pai, repreendemos todo o mal, repreendemos, Pai, toda a artimanha do inimigo de tentar, Pai, afastar essas pessoas da Tua graça, da Tua vontade, do Teu querer, que caia por terra, Pai, todo o levante do inimigo contra essas casas, contra essas famílias, contra essas pessoas. Que o diabo venha cair por terra, Pai, que o Teu Espírito Santo cada dia mais tenha poder sobre a mente, sobre o coração, sobre as atitudes de cada uma dessas pessoas, sobre nossas vidas. Pai, muito obrigado por tudo. E sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o valente e vai cada dia mais trazer a vitória sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e fiquem com Deus na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Shalom, shalom.